Existe um fenômeno que acontece com mais frequência do que deveria dentro dos processos administrativos disciplinares e que pode comprometer completamente a validade da punição. Eu estou falando da mutação do fato no curso do PAD. É quando o processo começa investigando uma conduta específica, mas termina punindo o servidor por outra conduta. E aqui é importante a gente fazer uma distinção técnica, porque existe uma súmula do STJ que trata exatamente desse ponto. É a súmula 672 do STJ e ela diz o seguinte: a alteração da capitulação legal da conduta do servidor por si só não enseja a nulidade do PAD. Traduzindo, mudar o artigo de enquadramento, mudar o dispositivo legal aplicado, não anula o PAD de forma automática. Mas atenção, a súmula fala em alteração da capitulação legal. Ela não fala em alteração dos fatos. E isso faz toda a diferença, porque uma coisa é a comissão entender que o fato descrito se enquadra melhor em outro dispositivo legal. Outra coisa completamente diferente é mudar a própria narrativa fática. Vou te dar um exemplo prático. O PAD é instaurado porque estão suspeitando que o servidor cometeu desídia. E durante a instrução as provas mostram que não houve repetição de conduta. E ao final, a comissão conclui que na verdade aconteceu uma insubordinação grave. Se os fatos são os mesmos, apenas reclassificados juridicamente, pode-se discutir a aplicação da súmula 672 se foi respeitado o contraditório e ampla defesa. Mas agora imagine um outro cenário. O PAD começa dizendo que o servidor atrasou a entrega de um relatório e durante o processo a narrativa passa a dizer que ele sabotou o serviço. Não vem o relatório final afirmando que ele agiu com intenção de prejudicar a administração pública e causou improbidade administrativa. Perceba, aqui não houve uma mera alteração de artigo, houve uma alteração da imputação fática. E quando os fatos mudam, o contraditório precisa ser reaberto. O servidor não pode ser punido por algo que não foi claramente imputado no indiciamento. O princípio da correlação exige que exista uma coerência entre os fatos apurados, a imputação formal e a decisão final. Se a autoridade julgadora decide com base em fatos novos, diferentes ou ampliados, sem oportunizar uma nova defesa, há uma violação direta ao contraditório e ampla defesa. E nesse ponto, a súmula 672 não protege o processo. Ela admite a mudança de capitulação jurídica, mas não autoriza a surpresa fática. Se os fatos mudam de forma substancial, o correto seria novo termo de indiciamento, nova oportunidade de defesa, novo contraditório de forma específica sobre essa imputação que até então não existia. Sem isso, a decisão pode ser considerada nula. E aqui está o problema que acontece na prática. Muitas comissões começam investigando um fato simples, durante a instrução a narrativa vai sendo esticada, o relatório final apresenta uma versão muito mais grave do que aquela inicialmente imputada e o servidor é punido por algo que ele nunca foi formalmente delimitado para se defender. Isso daí não é uma mera reclassificação jurídica, isso é uma mutação do fato. E mutação do fato sem a reabertura do contraditório compromete a validade do PAD. Em resumo, mudar o artigo não causa nulidade automática. Mudar o fato sem uma nova oportunidade de defesa causa nulidade. A súmula 672 não é uma carta branca para transformar a acusação ao longo do processo. Ela apenas evita nulidade automática quando a alteração é puramente jurídica e não surpreende a defesa. Por isso que, se você está analisando um PAD, é essencial perguntar: o fato descrito no indiciamento é o mesmo que fundamenta a penalidade? Houve a ampliação da narrativa? A defesa teve a oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos que sustentaram a decisão final? Se a resposta for negativa, pode existir um vício grave e no processo disciplinar a formalidade é a sua garantia.